Olá, Olá, meu nome é Thaís. olá, eu sou a Adriana. Saudações Saudações jupiterianas. jupiterianas. Então, Então, Dri, vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo que eu descobri recentemente. O filme não é recente, é de 2013, mas eu só fui descobrir esse filme agora, recentemente. Achei o tema muito interessante. Li alguns comentários, algumas resenhas sobre ele. Achei curioso, assim. Acho que tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui, né? Sobre sonhar, sobre viver a realidade, viver o sonho, o que que a gente faz com a nossa vida, enfim, etc, etc, etc. E nuances assim do filme que eu achei bem interessante. O nome do filme é A Vida Secreta de Walter Mitty. Ele é um filme que foi dirigido e produzido pelo Ben Stiller e ele é um filme bem bonito assim fotograficamente. É um filme que vale a pena ver só pela fotografia, né? É lindo assim, né? Tanto na primeira etapa quanto na segunda, né? Que da transformação dele, né? Que rola todo um processo. E enfim, eu peguei uma sinopse aqui só para entender, assim, quem chegar agora, a gente sempre dá spoiler, isso aí é uma coisa que a gente sempre faz, então quem estiver chegando já se acostume. Mas, enfim, o Walter Mitty é o responsável por um departamento de arquivo e revelação de fotografias de uma revista tradicional chamada Life, que ela até existiu mesmo, né? Ele é um homem tímido, ele leva uma vida pacata, simples, mas vive perdido nos sonhos dele. Essa é a ideia aqui da sinopse. E aí ele recebe um pacote, ao receber um pacote com negativos do importante fotógrafo Sean O'Connor, que é feito pelo Champagne, que eu adoro particularmente, ele percebe que está faltando uma foto. O problema é que trata-se justamente da foto escolhida para ser a capa da última edição da revista, que está para fechar. A revista física está para fechar e vai começar o modelo da revista online. Isso aconteceu de verdade, né, com a revista mesmo. E a foto é chamada pelo fotógrafo de quinta essência. E aí começa, eu acho muito interessante esse lugar, né? Essas simbologias, eu acho muito bacana. essas E aí que pistas. a aventura, essas pistas, é. E aí que a aventura dele vai começar, essa jornada dele vai começar porque ele decide, depois que ele procura e não encontra o negativo, ele decide ir atrás do tal fotógrafo, porque ele acredita que o negativo só pode estar com ele. Então ele E tem aquele começa essa momento do jornada. filme que a foto do fotógrafo faz assim para ele, né? Que aí já é mais. É isso mesmo, que aí nos devaneios dele. Então, qual é a questão, né, desse filme? Esse filme ele já é um remake, né? Ele foi feito em 1947, não sei se você sabe, enfim, mas aí o Ben Stiller fez esse remake agora, que pelo que eu fiquei sabendo, assim, é muito superior a esse primeiro, até imagino, né, até pela qualidade fotográfica e tal, cinematográfica e tudo, e dos efeitos especiais. Mas foi baseado num conto, que é um conto de um autor chamado James Thurber. E parece que o filme não é tão fiel ao conto, enfim, só curiosidades para quem gosta de cinema, enfim, essas coisas. E a questão, assim, no filme é que o Walter, ele vive no mundo da imaginação. Assim, ele vive a vida dele, faz o trabalho dele muito bem feito, só que ele tem lapsos, momentos de ausência, onde ele devaneia, onde ele está conversando com você e, de repente, ele escapa e vai para um mundo, assim, de coisas muito loucas que ele vive na cabeça dele, onde do nada, de repente, está ali conversando e na cabeça dele ele está saltando do alto de uma ponte, salvando um cachorro que está num prédio que vai desabar, sei lá o quê, e aí ele corre, ele luta, e ele é corajoso, e ele faz piada, ele fala. Então, no mundo da imaginação dele, ele é o cara, fodão, o herói e tal. E na vida dele, aí quando volta, tá ele ali naquela postura, né, Posturado e congelado. calmo. É, e calminho ali, parado e vivendo aquela vida cotidiana, burocrática, que ele se habituou a viver. E aí que vem, ao longo do filme, né, eu acho que assim as coisas vão acontecendo e vão mostrando por que que ele foi acabar se tornando assim, né, de alguma forma, né, o que que levou ele a ficar assim, pelo menos assim, da maneira que eu interpretei. Não sei se você
percebeu da mesma forma, mas eu acho que está ali meio que colocado. É que, na verdade, a parte psicológica da história, né, onde ele, aos 17 anos, ele estava com tudo pronto para poder fazer uma Eurotrip. Ele andava de skate, ele era campeão, inclusive, de skate, o pai acompanhava ele, ele tinha moicano. Só que aí o pai morre. E aí eles não têm nenhum recurso. Aí ele até fala, não tem poupança, não tem nada, ele vai procurar um emprego. E aí, nisso que ele vai procurar um emprego, ele raspa, corta o cabelo, tira o moicano, deixa o mochilão de lado e começa uma vida séria onde ele precisa dar conta das coisas. E é a partir daí que todos esses sonhos, isso é muito interessante, todos esses sonhos dele ficam nesse reservatório da imaginação, onde ele fica ali. E é interessante porque ele, no filme ele fala até, né, que ele vai trabalhar num lugar que chama Papa John, né? E ele diz que ele vai trabalhar nesse lugar e ele passa os dias imaginando como ele gostaria que fosse a vida dele, como ele queria ser, o que ele gostaria de ser, de viver. Então ele começa ali já naquela parte da vida dele inicial ali, imaginando como ele queria a vida dele. Só que nunca vivendo, sempre correndo atrás de dar conta da vida, enfim, né? Ganhar dinheiro, sustentar, dar conta, enfim, fazer o que ele acreditava que ele tinha que fazer. Enfim, quer falar alguma coisa? Não, eu estava aqui só pensando, se existe uma diferença entre imaginação e fantasia. A pessoa que fantasia é a pessoa que imagina. Se tem um. Uma vez eu escutei sobre isso e eu não sei se isso é verdade. Que a fantasia, ela se satisfaz nela mesma, ela não tem muita intenção de se concretizar. Você fica fantasiando e você se satisfaz, digamos, com isso. Não toma uma iniciativa para. A imaginação, ela tende a se tornar realidade em algum momento. Não sei se isso é verdade, por isso que eu estou te perguntando. É, assim, como eu percebo, né? Que, assim, antes de você dar essa definição, o que que eu pensei? Que a imaginação, ela é mais intencional. E a fantasia é como se ela fosse mais, é isso, ela é em si mesma, né? Você existe uma fantasia, mas não tem esse movimento intencional para, né? Talvez, né? Então, talvez seja esse lugar que pode ter a ver com isso que você falou, né? E assim, ele, no caso, o que acontece é que ele vai deixando a vida que ele queria ter vivido de lado para viver o que ele achava que tinha que viver. Só que isso vai trazendo lacunas, né? Lacunas e ausências. Então, ele é esse tipo de pessoa, que é o sonhador, ele é o estereótipo do sonhador, que é aquele cara que vive no mundo dos sonhos, mas que, assim, ele vive tanto ali que, assim, desconectou. Ele é até meio que desconectado até do próprio corpo. Tem vários momentos que ele é meio que, tipo, você vê que ele não tem muita, né, muito bom manejo com o próprio corpo até, de tão ausente que ele fica nesse universo ali. Então, e o filme vai mostrando isso. Até o filme é interessante porque a construção do filme mostra no começo tudo muito, né, muito mais cinza ou acinzentado, e depois o colorido aparece em alguns momentos, algumas cores, e tem duas cores especialmente que eles colocam no filme, que é proposital mesmo, que é o vermelho e o azul, onde quando ele está diante de algo mais ousado, é o vermelho que se apresenta. E o azul, ele aparece justamente nesse modo pacato, mais, enfim, zona de conforto. E é interessante que tem algumas coisas que acontecem no filme. Por exemplo, ele tem mesmo na fase pacata dele ainda, burocrática, ele tem uma caneta vermelha que ele mantém na camisa dele ali, uma caneta vermelha, aquela caneta vermelha fica ali presente. O clipe que o cara joga nas costas dele é vermelho também, para chamar ele. Ih, será que ele está acordado? Será onde é que ele está? Tá, que eles ficam fazendo bullying com o cara, né? Coitado. E aí é vermelho também o clipe. E essa caneta e esse clipe que é jogado e tudo que aparece ali nesse tom e nessa simbologia é como se mostrasse que o tempo todo tá ali com ele também, essa caneta principalmente, eu vejo assim, né? Foi a minha impressão de que ele carrega nele e com ele aquela personalidade
que ficou congelada no tempo, mas que está ali doida para poder se expressar, Aí, mas que se expressa no mundo da imaginação, né? Isso é sim. muito interessante, Eu, né? eu gostei muito do. Você vai falar? Pode falar. Não, do lema da revista, né? Aquilo ficou me acompanhando durante o filme. E aí, no final, assim, eu consigo entender que ver por trás dos muros não necessariamente é só os muros da vida. Às vezes é esses muros internos, os muros do dia a dia mais simplesinhos, né? Porque quando a mãe dele fala, eu te contei que eu estive com um fotógrafo só que no mercado. Só que, tipo, ele não conseguiu se ligar nisso, onde ele Ele estava estava, né? ausente, ele não estava Exato. presente no momento, né? É. Exatamente, ali no cotidiano. E aí é interessante que você falou isso, eu lembrei também que no momento que ele descobre que o negativo, que é importantíssimo para a publicação da última edição da revista, não estava ali, né? Ele recebe o pacote e o cara fala para ele: você também recebeu um presente do fotógrafo, que é esse cara que é aventureiro, que está sempre por aí, que está sempre vivendo tudo aquilo, é como se fosse o personagem da própria fantasia dele, dos sonhos dele. E eles têm uma ligação muito forte, porque o fotógrafo gosta muito dele, mas eles nunca se encontraram pessoalmente, mas eles já se falaram porque o fotógrafo admira ele, a pessoa que ele é, porque entende com sensibilidade os valores do fotógrafo. Porque o fotógrafo, ele é um cara que ele não gosta, tipo assim, de estar, né? É aquele cara que fica fora das redes sociais, é esse cara, né? Então, que está ali vivendo os momentos. E o Walter entendia ele, né, nesse lugar. Muito interessante essa relação deles também. E aí o fotógrafo dá de presente para ele uma carteira. E aí ele olha a carteira, e aí ele, na carteira dentro tem o lema da empresa, né, da Life, e aí ele manda uma mensagem que é assim, fala da foto, fala da quintessência, né, que é o nome da foto, dá a carteira para ele e fala assim, olhe dentro. Olhe dentro. E aí ele olha antes dele abrir. E aí ele abre o pacote, vê a carteira, que até então ele não sabe que é uma carteira, ele olha uma carteira e tal, não sei o que, vê a mensagem do lema, e ok. Só que depois, mais para frente, ele vai entender que o olhe dentro é que a foto estava dentro. Só que a gente vai além, porque o olhe dentro é mais do que olhar dentro da carteira. É quintessência, é olhe dentro de si mesmo. Olhe dentro. Eu acho tão Porque legal, ele sabe? descobre que a quintessência, na verdade, era uma foto dele, né? Do No próprio final. Walter, fazendo a vida dele ali normal, simples. Ele estava simplesmente trabalhando, que é a quintessência da vida Olhando os exatamente negativos, os né? negativos, ou seja, o fotógrafo conseguiu ver o potencial dele antes dele mesmo, né? Eu acho que tem um pouco disso, sim. Me fez lembrar, às vezes, que as pessoas comentam algo sobre nós, né? Ai, você faz isso tão não sei o quê. Você fala, eu? Imagina, né? Você está Não, buscando fora nas coisas alguma outra coisa, ser incríveis, algo né? muito incrível quando o que É, você já fora de faz. você. É muito legal isso, com certeza. E aí tem essas nuances interessantes também, né? Porque por causa desse. Porque o que acontece? Também tem a história de amor ali, né? Que ele se Uhum. apaixona por uma mulher do setor dele, que também trabalha, né, com essa parte ali de fotografia, mas não próximo dele, né? Só ele fica sabendo depois até. E aí ele entra num site de relacionamento e tenta dar match lá, aquela piscadinha, né? Até a piscadinha, ela é azul e quando ele clica fica vermelha. Até isso, não sei se você reparou na piscadinha. Não, Só que não funciona. é, E não funciona. Aí o cara lá do site de relacionamento explica para ele que ele precisa escrever mais coisas sobre a vida dele, enfim. Aí ele fala, mas eu nunca fiz nada de interessante, não tem nada incrível na minha vida que eu possa colocar. E o cara, tá. Enfim, e aí ele fala, mas se a moça trabalha no seu setor, por que que você não fala com ela? Ele, não, não, eu quero fazer. Aí ele constrói todo o enredo, toda uma minha história que ele quer colada. que seja pinha colada, musiquinha, não sei o quê. Então ele complica muito ao invés de ir para o simples, né? Porque é isso, ele quer viver essas coisas nesse nível, né? E que tudo bem, só que enquanto ele não vive, ele está deixando, né, de lado justamente
a quintessência da vida, né? Eu, Esse eu achei lugar. muito interessante que ele estava com ela no parque, com o filho dela, É, e tem um momento que ele sai para pensar nela. Ele é, devaneia sobre ela com ela, ele não escuta o que ela com estava ela. falando. Exatamente. E aí nisso ela acha que ela tá chata. E aí até ela meio que começa a achar que fala assim, ah, do meu papo devia estar muito chato. Eu tava falando sobre geladeira quebrada, não sei o quê, e aí eu vou embora. Ele, não, não. Só que ele não explica, né? E aí ela É, fica meio assim, ah, não, né, tudo bem. Então até isso, né? Quando você não está ali presente, pode gerar mal-entendidos e confusões que vão por um caminho que não é o que você quer. Então, o que que é melhor? É a vida sonhada ou é a vida vivida, né? Eu fiquei lembrando da música do Belchior, que a Elis canta, né? Que tem um trecho que é viver é melhor que sonhar, né? isso Então aí. é bem por aí mesmo, que viver é sempre melhor, né, do que sonhar. Sonhar é importante, mas ficar no mundo dos sonhos é deixar a vida passar, né? Tem uma frase também do John Lennon, né, que fala, né, que a vida é o que acontece enquanto estamos fazendo planos, né? Então a gente está planejando mil coisas e a vida está acontecendo. Então pode planejar, pode É um sonhar, problema, e é né? maravilhoso, mas viva o processo, né? Eu acho que é muito sobre isso. E enfim, e por mais que ele tenha se enganado ali, né, naquele momento da carteira ali, que ele não tenha se dado conta que estava ali dentro, foi isso que ela motivou ele também, né? Ela falou: por que que você não vai? Resolve o Por que que você mistério. não vai? Resolve o mistério, vai lá, resolve o mistério, vai atrás dele, não sei o quê. Aí ele fica assim, aí ele é movido também por essa paixão, né, e tal. E aí ele resolve ir ali, porque tem poucos dias até fechar a edição. E aí que começa a jornada dele, que ele vai parar lá na Groenlândia, né? E aí ele vive coisas que ele vive na imaginação, ele vive na realidade, né? Então pega, vai no helicóptero e cai, e dá porrada num tubarão, e aí começa uma Tubarão. loucura também, né? Que aí é uma viagem bem, bem Stiller mesmo de ser, É, né? sim. Então, mas é curioso, até que ele finalmente encontre Concordo. o, o o Sean, né, o fotógrafo. Mas antes disso, ele vai parar numa lanchonete na Islândia, E é o mesmo que nome tem do. o nome da lanchonete que ele trabalhou, que é o Papa John. E nisso, a mãe dele já tinha comentado com ele, antes no filme, que ela, quando eles se encontram, né, antes mesmo dele viajar, enfim, ela fala que ela ficava meio triste, meio assim, dele estar trabalhando num lugar que chamava Papa John's, assim que tinha perdido o pai. Aí na hora ele fala, ah, mas eu nunca pensei nisso, porque Nunca chamei nunca meu pai de chamei, papa. então nunca associei, mas ela associou. E aí isso acabou fazendo também um link para ele, que aí quando ele está na Islândia, ele está nessa lanchonete, ele olha o copo, ele olha tudo, e aí ele volta lá para aquele momento. Então tem algo ali também de resgate. Eu vejo muito assim como tem até um termo no xamanismo, né? Tem um trabalho que a gente faz, né, no xamanismo, que chama resgate de alma, onde tem traumas que a gente passa ao longo da nossa vida, onde a nossa alma fica parada ali, uma parte da nossa alma fica congelada naquele momento, a gente perde parte, como se fosse assim. E aí no xamanismo tem alguns rituais que são feitos, alguns trabalhos que são de resgate desse pedaço de alma que ficou parado lá naquele trauma, não importa o trauma, mas eu fiquei vendo muito dessa forma também, ele indo nessa jornada em busca dele mesmo, de resgatar e conectar e fechar essa lacuna, né? Que é quanto mais ele vivia as coisas que estavam aqui, na realidade, menos ele ficava ausente. Aí ele foi também se transformando ao longo do filme. Isso é muito legal, né? E a coragem que ele tem no final de falar com aquele cara meio babaca, né? O que estava sendo responsável pela transição. E na primeira vez ele imaginou dando uma resposta atravessada para ele, mas só ficou na imaginação. E aí, quando ele volta daquilo tudo, que ele realmente encontra a foto na carteira, ele não abre para ver o que que é. E aí ele dá uma situada no cara. Eu entendo que você tem que fazer o seu trabalho, eu entendo que você precisa fazer isso, mas você não precisa ser tão babaca para fazer isso.
né? exatamente. E o cara fica com uma cara meio assim, tipo, não estava esperando aquilo. E eu acho lindo a parte que ele encontra o fotógrafo, porque eu me trouxe uma reflexão muito sobre isso, porque eu já trabalhei com fotografia e eu lembro que ficava muito assim impasse dentro de mim, no sentido assim, cara, às vezes eu gosto tanto de registrar aquele momento para eternizar aquilo ali, que às vezes a nossa cabeça não dá conta de lembrar de tudo, tal como era, Uhum. né? Então, às vezes você está tão dentro, você acha aquilo tão perfeito do jeitinho que tá, que você tentar colocar aquilo ali num fragmento é lindo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele falou também é muito forte, né? Quando ele está gostando muito do que ele está vendo, ele tenta não se colocar com a câmera, porque ele quer estar naquele momento de verdade. E eu fiquei pensando sobre essa dualidade dessa essência, né? Porque é lindo quando você consegue capturar a essência, mas hoje em dia eu acho que a fotografia, de uma maneira generalizada, não quem trabalha com isso e quem vê de um olhar mais profundo, mas de uma forma Uhum. generalizada, se a gente não toma conta, a gente está o tempo todo fazendo questão de fotografar para ter certeza de que a gente não vai esquecer, mas não está tendo tanto aquela relação com o que está vendo. É mais, sai que lindo. Aí vai e fotografa. Às vezes você nem olha mais a foto que você tirou, fica no celular e Uhum. perdida no tempo, sabe? É verdade. E é Acumulando, né? acumulando. E às vezes é um fazer a foto assim, calma aí. Aí você organiza a mesa, bota tudo bonitinho e faz uma foto para mostrar que naquele momento você está vivendo uma coisa legal, né? Mas você não está sentindo de fato aquilo. Você montou aquele cenário para passar aquilo. Então, quando teve aquele encontro com o fotógrafo, abriu várias janelinhas para mim desse lugar da fotografia, sabe? Imagino. Porque é realmente um questionamento, né? Teve um artista contemporâneo que eu não vou lembrar o nome dele, que é um nome em inglês, que quando começou essa coisa da foto digital, ele começou a perceber que as pessoas estavam fotografando muito, consumindo e fotografando muitas coisas. E aí ele entrou num aplicativo que eu não me lembro se era Flickr, não, era tipo um Facebook, Uhum. né, de imagens. Sim, sim. Você posta imagens lá. E aí ele decidiu imprimir todas as imagens que subiam para esse lugar durante 24 horas. Então, no período de 24 horas, ele imprimiu tudo que subia ali. E ele lotou uma sala de fotos, ficou um amontoado de imagens, assim, para mostrar o quanto que a gente está produzindo e consumindo imagens e de que lugar que vem esse consumo e essa produção, sabe? E, enfim, eu fiquei pensando Nossa. sobre isso, né? É. Você falou, eu lembrei que quando eu fiz curso de desenho, o meu professor de desenho, ele que era dono também da escola, né? É o Cris. Adoro ele. E ele me ensinava muita coisa, assim, sobre esse lugar da arte, né? E aí ele sempre falava, você vai criar uma nova arte, você pensa se isso vai ser só mais uma coisa no mundo para poluir imageticamente o ambiente, até fotografia tudo, ou se isso vai fazer uma diferença. Então, ele tinha esse tipo de olhar já, que tem a ver com isso que você falou. Então, você está fazendo uma foto significativa, você está registrando aquele momento de um lugar mágico interessante, ou você está afetivo até que seja, né? Ou você está só querendo produzir por produzir, e aí vai ser mais uma imagem, mais uma poluição visual. Então ele fala, já tem coisa demais, ele falava isso, já tem coisa demais. Então, assim, a gente precisa refletir, pensar o que que eu quero colocar no mundo. Eu vou estar colocando uma imagem no mundo. O que que eu quero dizer com essa imagem? O que que eu quero, né, conectar com isso? Então, achei isso também tem muito a ver com o que você Sim. falou, E ontem eu né? até compartilhei uma coisa que apareceu, que tá rolando. Você não tem Instagram, talvez você não saiba. Tá rolando uma trend aí de a inteligência artificial tá conseguindo recriar imagens de um artista, que eu não vou conseguir falar o nome dele, mas ele fez muitas obras lindíssimas. Eu não sei se é Viagem de Chihiro também. E era um desenho assim, cada frame feito à mão, levar às Meu vezes filho uma cena de falou. 8 segundos, o cara levou 3 meses para fazer 8 segundos, mas cada personagem passa uma mensagem ali. E aí vem a inteligência artificial e bota a sua carinha num personagem de anime, sabe? Imitando os traços do artista. E aí, algumas pessoas estão bem chateadas com isso
e aí compartilharam trechos dos filmes que esse artista fez, né? E aí tá um desses trechos sempre que alguém cria algo com todo o seu coração, então essa criação ganha alma. É o trecho de um filme. É dos estúdios Ghibli, se não me engano, que fala, acho que É, fala assim. isso, é, E tá todo mundo entrando na trend e não tá olhando por esse lugar, né? é, porque Da só alma da está coisa. fazendo. É. Exatamente. Meu filho me contou isso ontem, porque ele me mostrou umas imagens que foram feitas, acho que justamente pela Trend, né? Acho que o pai dele tinha feito, enfim, e tal. E aí ele ontem estava mostrando, aí eu falei, depois quero fazer também, ver como é que eu fico. Mas eu não sabia que era nada disso e tal. Aí ele me contou no final do dia, ele falou, mãe, então caiu, não dá para fazer mais. Aí ele contou que era do estúdio, que tinha sido feito Viagem de Chihiro, que aliás é o filme preferido do meu filho. E aí então ele está sempre por dentro dessas coisinhas aí, né? Com 12 anos já super antenado. E, e aí ele me contou essa história. Aí você me falou isso, eu lembrei agora que dá incômodo, imagina, né? Deve ter sido bem uma coisa que chateia muito, porque eu fiz a capa do livro da minha irmã anos atrás, antes da pandemia, quando eu fazia aulas de desenho, enfim, eu fiz com ex-grafito, que é aquela técnica de raspagem e tal. Não sei se você sabe. E aí fiz a capa, tal, e ela publicou o livro dela de prosa poética. E aí passou um tempinho, uma amiga dela falou: Nossa, que legal, onde foi que você fez? A editora, não sei o que. Aí ela contou na editora que ela tinha feito, tá. Aí ela falou: ficou lindo, tal. Daqui a pouco a menina publica o livro que ela queria publicar lá na tal editora, com a capa que era igual a que eu fiz, só que digitalizada. O trabalho que eu fiz manual, que aí foi feita uma digitalização em cima da arte que eu tinha feito, tinha sido reproduzido com uma outra referência de desenho, enfim, mas no mesmo estilo, igualzinho, até tudo igual. Então, aí na hora eu olhei, eu fiquei, como assim? Eu tive maior Que trabalho. audácia! Que isso? Aí eu fiquei pé da vida. Aí o meu cunhado virou e falou assim: Olha, Adriana, eu entendo você ficar com raiva, mas é sinal de que ficou bom o seu trabalho, né? Porque só copiam o que tá bom, né? O que é legal. Eu falei, poxa, mas aí ele falou assim: hoje em dia, principalmente, você publica, deixa de ser seu. Então, a coisa está ficando nesse nível, assim, é meio complexo, né? E tem que desapegar, tem que soltar um pouco, assim, porque senão, né, a Mas gente eu fica. acho que a reflexão que trouxeram é desse lugar mesmo, assim. O cara que dedicou 3 meses da vida dele para fazer uma cena de 8 segundos, é óbvio que uma máquina que vai reproduzir algo parecido não vai trazer a mesma. É aquela questão de aura do Walter Benjamin. Não vai trazer a mesma essência, né? Pode ficar visualmente parecido, você achar legal, você ver seu rostinho ali, mas tem algo que Falta falta, alma. que é o que dá a vida para coisa, né? Eu É, lembro que na fotografia mesmo, eu ficava pensando sobre isso quando eu estava aprendendo, eu seguia muitos fotógrafos, para até mesmo ver como é que era o olhar, a técnica e tal. E eu lembro que tinha uns que eram muito bons em técnica. Você olhava para a foto estava impecável. A luz, o enquadramento, tudo. Mas eu não conseguia sentir nada. Eu olhava para aquela foto e falava, impecável. Mas eu não sentia, não me tocava, não me trazia nada mais profundo. E aí, às vezes, tinham pessoas que faziam fotos até um pouco tortinhas, assim, mas você via que tinha um negócio ali que te pegava, sabe? Porque é isso, a alma é exatamente o que dá a vida para a coisa. Se não tem, você olha e fala, tá, é uma coisa. Quando tem, você fala, uau, tem alguma coisa aqui que me comunica, que me traz, sabe? Me faz olhar a vida por esse lugar um pouco mais profundo. Eu não sei muito como dizer, mas é isso, tem, né? que Pode faz falar um alma do sentido negócio. maior, né? Tem um É, sentido mais profundo ali. Alguma coisa você sente, te conecta, te toca, né? Te exato. atravessa, né? Não é uma coisa que fica só na superfície, te atravessa. Eu acho que eu vejo muito assim, né? Que você pode até arrepiar, te leva para lugares outros, assim, que mexem com você. Eu acho isso muito interessante. Você fala, voltando para o filme, essa cena eu até anotei o diálogo. É um Sim. diálogo curtinho, mas que eu achei interessante. Belo não pede por atenção, né? Ele fala isso também. As coisas belas não pedem atenção. Que ele está ali, qual é a busca do fotógrafo naquele momento? É encontrar o gato fantasma,
que é o leopardo das Leopardo. neves, né? Que é raro de ver. Então ele está ali o tempão, lá no alto do Himalaia, né? Que é até onde o cara foi, né? No alto do Himalaia para encontrar o fotógrafo. É, que nem os guias dele seguiram com ele, só ele foi sozinho lá para cima, mas ele quase não foi, mas ele falou, eu vou, que ele está tão empenhado em ultrapassar as próprias barreiras e tal, que Uhum. ele vai. E ele pensa, o cara foi, eu vou também, né? Se ele está lá, eu também vou. É como se fosse meio assim, o guia dele acaba sendo fotógrafo. E aí, quando ele está lá, o fotógrafo está paradinho, né? Ele fica ali, conta, né, que ele está em busca do Leopardo das Neves. Aí ele aparece. Aí, quando ele aparece, o fotógrafo fica ali encantado, apaixonado e tal, e fica olhando e tal. E aí o Walter vê o gato fantasma ali e tal, e aí ele pergunta, né? Ele fala, quando vai tirar a foto? E aí ele fala, às vezes eu não tiro. Quando eu gosto de um momento, quer dizer, eu pessoalmente não gosto de ser atrapalhado pela câmera. Isso é muito legal, né? Gosto também. Ai, que é sobre presença, né? É sobre o momento ali, é se aprofundar na experiência vivida mesmo, né? Que é estar ali por inteiro. E aí ele fala, né? Eu só quero ficar nele, que é no momento. Aí ele fala, ficar nele? Ele é como estar bem aqui, estar bem aqui. Aí Aí depois o Walter pergunta para ele, mas me diz, né? Porque o que que acontece? O Sean diz para ele que a foto estava dentro da carteira. Que ele vai, mas eu quero a foto, a quintessência, para eu poder, né, levar de volta e fazer a publicação, enfim. Aí ele fala, não, mas eu te dei, a foto estava dentro da carteira. Tanto que eu falo, assim, olhe dentro. Aí estava num compartimento, aí ele, "Ah!" E ele tinha jogado a carteira fora, quando ele tinha ficado chateado, frustrado, jogou fora, né? Aí ele ficou assim, aí ele falou, mas o que que tinha na carteira? O que que tinha na foto, né? Qual era a foto? Me fala. E aí ele fala, digamos que era um gato fantasma. Ele falou assim, meio brincando, né? Aí, querendo dizer, era algo muito especial, muito raro para ser vivido, era um momento a ser vivido. Então, tipo assim, desencana, é como se fosse mais um. Ok, uma pena que você não viu, mas era isso aí, tá? E aí ele vê uns caras jogando bola lá embaixo, e aí ele já perdeu o gato fantasma, não tirou a foto, e já está ali naquele momento de contemplação, e aí ele fala, ai, vamos lá jogar bola, que parece estar divertido ali. Ele vai viver outro momento ali, se divertir, e aí tem umas cenas lindas, né, do pôr do sol. Nossa, ali, assim, é de uma beleza, assim, né, o filme, assim, nessa segunda etapa, então, com a natureza, É. é assim, você fica olhando, fica pensando, caramba, precisa mais o quê, né? Para você estar bem, né? E fala muito, eu acho que o filme é muito sobre isso, é sobre estar presente, é sobre a importância de viver o momento. Então, que sonhar é válido quando você não deixa de estar presente no momento, que é a vida, né? Uhum. Isso eu achei bem bacana. E no final ele tá até com a expressão mais jovial. Não sei se você já Uhum. reparou, que é de propósito, na construção do personagem, assim, até ele é cinza e até postura no começo. E aí, quando ele, na verdade, ele vai para a Islândia, que aí a roupa dele fica detonada, que ele cai no mar, a maleta dele é mordida pelo tubarão, né? E aí o cara dá para ele uma roupa nova, que é um casaco vermelho, é um vermelho escuro, mas é vermelho e uma sacola, tipo assim, uma mochila saco, tipo de mochileiro mesmo, da galera que é nômade. Então ali também é uma transição, ali começa a jornada dele numa nova etapa. É como se ali ele já estivesse já mais ainda próximo de quem ele é, que é o aventureiro que habita nele, que estava nele, que é muito interessante, né? Inclusive, esse negócio do cinza que você falou, o cara, né, que tem que ir lá socorrer ele no final das contas, né, que ele fica preso no aeroporto. Ah, você não conhece ninguém de Los Angeles? Aí ele chama o cara do aplicativo, né, que ficava Ah, falando com ele. Aí quando ele é. encontra o cara falava, cara, você é muito diferente do que eu imaginei. É, como que você imaginava? Eu imaginava você num papel cinza, num papelzinho cinza e tal, e você agora é completamente diferente e tal. E mostra, né, como ele É. imaginava o cara na cabeça dele. E é exatamente esse lugar, né? E assim, o que eu acho interessante
que eu acho que quando ele vê a foto, a quintessência, eu acho que ele entende que ele já era, cai a ficha de que ele já estava vivendo uma aventura ali, ele já estava vivendo uma coisa significativa. Só que talvez ele tinha aquele ideal também de que só era válido, porque ele trabalhava numa revista que as capas, as fotos, tudo era falado de coisas assim muito aventureiras, muito extraordinárias. Eu até pensei no Instagram, sabe? Que a gente olha, as pessoas não postam quando estão tendo uma crise de ansiedade, dificilmente postam sobre isso. E não significa que elas não têm, mas postam quando está tudo certo, quando vão para uma praia bonita, e aí tem aquele lance de botar o ângulo maneiro, o filtro que valoriza, e tal, tal, tal. E Sim. aí você que está vendo, você fala, uau, que vida incrível, uau, que maneiro, ai, eu tô aqui, sabe, vendo isso, tá? E aí você tende a desvalorizar, eu acho que um pouco que as coisas muito preciosas que estão, só que são simples, talvez, não tem aquela roupagem do impressionante. E eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando disso, assim, eu já, na época que eu fotografava, eu cheguei a fotografar aniversário de influenciadoras, que era muito esse lugar. Elas mostravam muito o que estava tendo ali, mas era uma obrigação de mostrar, porque inclusive elas ganhavam coisas para serem mostradas. Então, o bolo davam de presente, mas ela tinha que mostrar que o bolo era daquele lugar, para poder a pessoa ter comprar, etc. E eu falava, gente, ela não está vivendo o aniversário dela. Eu estava fotografando, mas eu estava, tipo assim, vivendo uma crise pela pessoa. Eu falava assim, ela não está É, vivendo o aniversário dela, está o tempo todo mostrando as coisas, ela não está vivendo. ocupada, com Então, certeza. é Você falou muito. isso, eu lembrei do aniversário de um ano de criança, é um grande evento para a família, né? É uma coisa assim que há uma preocupação sempre muito grande de fazer uma grande festa para quem está ali indo ver, né, a festa. É para isso, né? Olha, minha festa é legal, meu filho está lindo, as fotos vão ficar lindas, chama fotógrafo, blá, 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 blá. E normalmente o que eu observava era sempre assim, eu tive vários sobrinhos, né? A gente acaba, né, tendo alguma noção assim de como é festa de um ano de criança. E sempre que eu escutava falar também das pessoas era como via, né? As crianças muito aborrecidas, as crianças que eu falo é o aniversariante, né? Com sono, já enjoados, aí na hora de cantar parabéns do bolo, a criança já estava já ou dormindo ou chorando muito, e nada, não era legal. E aí, quando meu filho fez um ano, eu pensei, eu vou fazer totalmente diferente. Eu fiz a festa bem básica, assim, até porque não era nada, assim, também eu não acho que tem que ser nada, assim, grandioso, espetacular, espetaculoso. Mas, assim, ele nasceu em junho, então, eu fiz com o tema de festa junina e galinha pintadinha, que era o que ele gostava na época, tudo bem, né? Vamos estar aí, né? Mas assim, era um arraiá, foi numa área externa, era um arraiazinho, tinha barraquinha e tinha piscina de bolinha que ele gostava, tinha os brinquedos que ele gostava, e foi num horário mais cedo. Aí todo mundo, os adultos, né, da família, ai, mas esse horário faz mais tarde, começa às 6 horas, só que 8 horas, meu filho já está dormindo no 10º sono nessa época, né? Já estaria dormindo. Aí eu pensei, eu não vou fazer a festa para eles, eu vou fazer a festa para o meu filho. Eu quero que ele curta essa festa. Então, tudo que eu fiz foi voltado, claro, para a família estar confortável, mas pensando nele, no bem-estar dele. E aí correu tudo bem. Então, ele brincou, se divertiu, estava ótimo. Tipo assim, não fiquei também o tempo todo na fotografia, foto disso, foto daquilo, foi nos momentos tranquilos. Então, assim, fluiu. Que é isso, é viver a experiência da melhor forma e não preocupado com o que vai mostrar, com o que outro vai pensar, com o que se dane o que vão pensar se ou porque todo mundo faz. Eu não sigo o que todo mundo faz, eu sigo o que faz sentido e que eu vejo que tem lógica. Então, por que que eu vou fazer, reproduzir porque todo mundo faz, se eu vejo que aquilo ali não faz bem? Sim, inclusive ontem apareceu para mim uma pensadora contemporânea, uma senhorinha já. Acho que ela estava na TV Brasil, e aí ela falando que liberdade é você perceber que. Resumindo, eu não vou conseguir reproduzir as palavras dela, mas o que eu entendi da fala dela é o seguinte: liberdade é quando você percebe que seus afetos, seus pensamentos, as suas motivações nascem de dentro de você. Não são uma coisa imposta de fora para dentro. Vem de dentro. Por mais que você possa ter inspirações, contribuições externas, você chegou naquele lugar de um movimento de dentro para fora. Nesse sentido, assim. Não é porque todo mundo faz a festa de um ano hiper gigante que eu tenho que fazer, então vou me adequar a isso e fazer.
Você pegou, viu o que estava fora, você trouxe para dentro, chegou a uma conclusão e falou: não, não é assim que eu quero, vou fazer assim. E aí você se permitiu fazer. Aí, de acordo com o que ela falou, a liberdade teria a ver com isso. Você não se sente aprisionado pelas imposições que vêm de fora. Que é desafiante, né? Que é muito desafiante. A gente vive uma era de imposições múltiplas, e não é uma imposição dizendo assim, você tem que fazer isso. Sutil. Mexe com na sutileza mesmo, né? Exatamente. Aí você falou do Instagram, né? Que é isso, é o universo das comparações. Então, você fala, não me importo, não me importo de não ter like, sei lá, mas é do ser humano olhar e falar, será que eu não tô? De buscar aprovação, né? É Sim, muito do ser humano isso. Então, você romper esse lugar de não se importar, né? De se importar para não se importar, que não está tendo, de repente, uma repercussão X ou Y, como você gostaria ou esperava, sendo e fazendo aquilo que é genuíno para você, dá uma sensação de, poxa, estou fazendo uma coisa de errado, né? Que você já falou algumas vezes também sobre isso. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Falei alguma coisa de errado? Aí é uma tentação muito grande não acabar tendendo, né, a fazer algo mais voltado para o interesse alheio do que para o seu próprio. É claro que assim, a gente, aqui, por exemplo, né, no YouTube, que é um desafio para a gente aqui, né, fazer e falar, né, sobre coisas que a gente gosta, que a gente sabe que tem pessoas que também têm esse mesmo interesse que a gente, que também gostam de assistir vídeos longos, que troquem ideias sobre temas profundos, que falem sobre questões que se relacionam com a espiritualidade, com a consciência, até com a astrologia, ou com outros temas, com arte. A gente sabe que existe filosofia, né, psicologia, mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui também numa plataforma que se movimenta através de algoritmos que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente também está aqui tentando se entender, querendo fazer da melhor forma para as pessoas, sim, mas sem nos perder da nossa essência. Então, se tem algo que representa muito o que a gente busca fazer aqui, é esse lugar mesmo, né? Então, e a gente está aqui, segue o fluxo, segue aqui trocando essa ideia. Quem se identificar e quiser participar e ficar, vai ser legal. E é isso. E eu gosto do YouTube porque ele sempre gostei, assim. Eu não, você falou, não estou no Instagram, não tô, eu saí, não tenho vontade de voltar. Porque ali para mim foi perdendo sentido também, é sim, muito instantâneo, né? Muito efêmero. exato. E assim, quando eu gravava vídeos até lá no Instagram, tinha um lado divertido, mas foi perdendo sentido para mim com o tempo. E aí, aqui no YouTube, eu acho legal porque aqui você produz algo, você compartilha algo e fica, a memória fica ali. Você pode pesquisar e aparecer, reaparece daqui a um tempo, você tem como acessar. Então, eu acho que é um arquivo também interessante de conhecimentos, de memórias, de histórias, e é democrático, você pode escolher, enfim, eu acho muito mais interessante. Eu gosto bastante dessa plataforma. Eu tô pensando muito sobre essas questões ultimamente, porque o que me mantém no Instagram, de forma, sendo muito sincera, é a questão de como você trabalha autônomo. Geralmente, para você vender o seu trabalho, é mais fácil por lá, né? Tem muita coisa voltada para lá. Mas eu estava pensando, eu falei, cara, quando não existia Instagram, como as pessoas vendiam? Como as pessoas se promoviam, sabe? Cada vez mais eu estou tentando fazer esse movimento para não ficar hiperdependente dessa rede. Porque ao mesmo tempo que ela também ajuda, porque pessoas em vários lugares do mundo te encontram ali através daquilo. Então, ou seja, você expande a sua capacidade de alcance de pessoas, ela também te mina muito nesse lugar da comparação, porque o algoritmo lá é muito cruel nesse sentido. Se você gosta de tarô, ele vai te bombardear de tarô o tempo todo. Pessoas que falam de tarô, que ensinam tarô, que faz... E aí você que estava lá no seu mundo achando que o que você estava fazendo era super especial, começa a ver que fulano faz a mesma coisa, fala sobre o mesmo tema que você, só que faz isso, a outra faz aquilo, você ainda não fez. E aí, se você não tem esse senso interno muito bem estruturado, você começa a se perder num rolê fácil, fácil. Deprime.
Deprime, deprime, fica mal, abandona seus sonhos, abandona seu movimento. E é interessante se você falou, porque na época até alguns vídeos que eu fiz, os últimos vídeos que eu fui fazendo ali no Instagram, foi sobre algoritmo do Instagram, que é uma coisa que eu observava muito, que eu pensava, gente, não apenas isso que você falou, mas eu percebia que algumas sugestões que apareciam mexiam com o estado de humor. Eu percebia que tinha algumas temáticas semelhantes que apareciam, que eram mais down, aí às vezes dava uma levantada, às vezes dava uma baixada, dava uma levantada. Eu ficava observando isso, pensando, caramba, olha como o algoritmo mexe com o estado psicológico das pessoas que estão aqui consumindo isso, de uma maneira assim que você nem percebe. E aí eu falava sobre isso na época também. E sobre essa questão que você falou de você ficar dependente, né, do Instagram porque você quer se divulgar, enfim, eu tive um impasse assim, nesse momento também, porque eu sou taróloga, sou astróloga, sou terapeuta, enfim, mas assim, antes como psicóloga, terapeuta, astróloga, antes de existir Instagram, é o boca a boca, e você faz um bom trabalho e as pessoas te indicam. Então, isso já funcionava exatamente como você falou. Então, eu trabalho com isso há muito tempo, muito antes de Instagram. E talvez isso tenha me dado um respaldo, assim, para mim, uma segurança maior para poder sair e me garantir, entende? E sustentar isso por conta própria, porque eu já tinha uma estrada, já tinha uma história. Mas não apenas porque eu já tinha clientes, já tinha pacientes, eu já tinha pessoas que eu sabia que me encontrariam, mas porque eu sabia que a roda funciona, mesmo que demore um pouquinho, ela vai funcionar, vai acontecer. E uma coisa que eu percebi que acontecia naquela época é que quando eu estava ali postando, publicando, enfim, não chegava mais cliente para mim, não. Não chegava. E a sensação que me dava era que a entrega que eu fazia ali de conteúdos parecia que causava o efeito contrário. A pessoa estava ali consumindo e não vinha. Quando eu sumia um tempo, passava um tempo sem estar lá, porque eu era dessas, né? Ficava um tempo sem aparecer, pessoas me procuravam para fazer trabalho. Pessoas até que estavam no Instagram. E aí, quando eu tomei a decisão de sair, eu falei assim: chega, não vou ficar refém disso aqui, chega, enfim. Aí fui investir no meu mestrado, né, que eu estava para concluir, né, faltava um tempinho ainda, e fui me dedicar. Foi mais por uma questão mesmo de saúde mental, né? Eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, enfim, eu comecei a sentir esse chamado para silenciar, para sair de todos os lugares e entender o que, que eu estava precisando viver. Foi muito sobre isso, mais do que outra coisa. E aí eu percebi que assim que eu saí, as 2 primeiras semanas foram muito perturbadoras, porque energeticamente eu sentia, porque eu tenho isso, eu sentia as pessoas me chamando, as pessoas me procurando, porque eu tenho esse campo, enfim, ativo dessa maneira, e eu percebo pela consciência. E aí eu percebia que eram as pessoas catando e não me achando. Nem que fosse para ver alguma coisinha, uma coisa simples, mas isso já me angustiava um pouco. E aí eu levei quase 2 semanas, até cheguei até a adoecer um pouco, peguei uma virose braba ali e tal. Mas aí depois das 2 semanas acalmou, que aí a gente, né, fica mais inteiro de novo. E clientes chegavam, pacientes chegavam, tudo foi fluindo, e boca a boca. E ao contrário, até eu percebi que começou a movimentar muito melhor minha vida aqui fora do que quando eu estava ali. Até porque eu estava mais inteira também para aquilo que eu estava me propondo a fazer. Tem isso que você falou, eu não estava naquele lugar ali de comparação, de olhar, das pessoas olharem também, onde é muito dispersivo. É dispersivo para você mesma, enquanto está olhando ali, é dispersivo para as pessoas que estão ali te veem e falam assim, ah, que legal, acho que eu vou falar com essa pessoa aqui, que interessante, aí já entra em outro lugar, já sai, já se perde. É uma loucura, né? Ficou muda você. Porque estava tendo uma furadeira que eu silenciei. Ah, O tempo parece que estica quando a gente. Tem dia que eu falo assim, ai, não quero mexer. Aí deixo o telefone em casa e saio sem telefone. A sensação é que o tempo parece que ele aumenta, dilata, expande. expande. É muito doido, porque quando a gente está no telefone, vai passando, vai passando, vai passando. Quando você vê 30 minutos, 1 hora, você fez nada. Por isso sai sem energia. Você termina assim, você começa, você entra no celular para ver uma coisa. Ah, vou fazer não sei o quê, uma coisa focada. Aí tá ali aí sem querer você vai no automático, toca no Instagram, entra, começa a clicar, clicar, até se encosta melhor para poder ver melhor. Aí vai, tá ali.
Aí daqui a pouco você vai ver é isso, passou 30 minutos, 40 minutos, aí você termina e você, ai, tô cansada. Aí você ia fazer alguma coisa que era super interessante, de repente você fala, ai, não vou fazer agora não, deixa para lá, deixa para depois. E aí tua energia, Tá, bizarro. é isso aí. É isso. Ou seja, viver o presente, né? Viver é melhor do que instagramar. É, pensando aqui, quais são as experiências ricas e intensas ou essenciais que a gente está vivendo e não está se dando conta, né? Que nem o cara do filme, que ele estava já, só que talvez não era ainda o que ele achava, até mesmo pelas ideias que de sonhos que não aconteceram e tal, e aí se desconectou. Aí a reflexão que eu estou botando aqui até para quem está assistindo é essa, assim, tentar dar uma olhadinha em volta e ver o que que já está rolando maneiro, de essencial, de mágico. Talvez a gente não tenha. Também. É, com certeza. E mais, assim, também é isso. E se permitir, eu acho que o filme também traz muito isso, assim, de se permitir sair da sua zona de conforto também, né? Que é nesse lugar de zona de estagnação, que eu prefiro dizer. Que é assim, se permita quebrar um pouquinho, se permita viver no corpo, né? Na presença, aquilo que você vive na mente acho que é muito sobre isso também. Estar presente, que tem muito a ver com isso que você falou também. Porque quando você está mais presente ali, se presente fica, né? Você consegue olhar em volta e ver, caramba, olha isso aqui, deixa eu curtir meu gatinho, deixa eu dar uma caminhada aqui nesse olhar diferente, né? Que você falou, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí, de repente, você vai olhar e vai ver uma cena interessante. Aí você vai ver uma natureza que você normalmente não observa. Você vai perceber coisas que normalmente você deixa passar batido. Porque é isso, olhe para dentro, né? Olhe dentro. Olhe dentro, que aí você, mudando esse dentro, você enxerga Claro. diferente fora, né? É isso. Sim. Muito É bem. isso. Então, ficamos por aqui nesse Estamos por vídeo. aqui. É isso aí. Então tá, gente. Um beijo e até Tchau, a gente. próxima. Beijo. Até a Tchauzinho. próxima.